pegue a sua apostila e abra em História, na página 33. Para você que não sabe que data é hoje, hoje é dia 17/11/2020, ok? Então, nós vamos começar com a ocupação dos lugares. E aí na nossa apostila nós temos uma foto com algumas pessoas sentadas segurando uns documentos. Percebam só. E elas estão esperando. Será o que essas pessoas estão esperando? Então vocês vão responder. Você sabe o que é um refugiado? Vocês estão lembrados que nas outras apostilas ou na aula passada nós estudamos sobre imigrantes e migrantes, que são pessoas que saem de seus países ou de sua cidade para tentar uma melhoria de vida. Os refugiados são pessoas que saem do seu país por algum motivo. Então pode ser por questão da cor, por guerras, briga política. Então eles procuram asilo, que a gente chama, em outros países. Um deles, inclusive, é o Brasil, que recebe muitas pessoas em busca de uma qualidade melhor de vida. Esses refugiados, na cidade onde moramos, e aí você vai pensar, será que você já viu um mexicano falando na cidade? Será que você já viu um africano? Será que alguém já falou para você que veio buscar refúgio no Brasil? Você já escutou esse termo? Por que você acha que esse grupo de refugiados está estudando português? Porque vocês sabem que quando a pessoa refugiada chega ao nosso país, a maior dificuldade que é encontrada é o diálogo. É você entrar em contato com aquelas pessoas, até porque eles chegam aqui com muito medo. Às vezes não tem documentação. E aí alguém tem que intervir para conversar com essas pessoas. Essa pessoa, né, que conversa com esses refugiados, tem que conhecer a língua original do país que ela está vindo. Então, na verdade, é um tradutor. Ela vai traduzir para a pessoa que está atendendo o que ela está falando. Você acha que os estrangeiros são bem recebidos no Brasil? Por quê? Então, vamos catinjando aí. Você já estudou anteriormente a população brasileira? É composta de pessoas de diversas origens. Nós vimos isso. Então, nós temos os europeus, os africanos, os asiáticos. Então, nós temos povos de fora que vieram para o Brasil e deixaram um pouquinho da sua cultura para a gente poder aprender. Além disso, diversas migrações internas ocorreram ao longo do tempo. Então, teve gente que saiu daqui e foi para fora do Brasil, ou saiu da sua cidade e foi para outra cidade procurar melhores condições de vida. Como no caso, os trabalhadores que se mudaram para trabalhar na construção de Brasília. Vocês estão lembrados? Ah, os candangos que chegaram quando Brasília estava iniciando a sua construção, que é uma cidade, hoje é um estado, que ele é todo estruturado, que foi todo desenhado, que tem a sede do nosso governo. E estamos relembrando a apostila novamente do que nós já estudamos? Estamos.
porque nós estamos na reta final de história. Então, vai aparecer coisas que vocês já estudaram. Então, nós já estamos fazendo uma top de uma revisão, ok? Então, vamos lá. Da mesma forma, muitas outras pessoas se mudaram para novas cidades. Se mudaram também para de outras regiões e até de país. Algumas dessas pessoas deslocam-se para estudar ou trabalhar. Temos o caso dos estudantes que estão indo estudar fora do nosso Brasil. Por quê? Porque querem fazer intercâmbio, às vezes o custo da faculdade que eles vão fazer é menor fora. Então, eles começam a aprender outro idioma onde eles vão morar. E aí se chama, alguns colégios fazem até o nome de intercâmbio. Leva o estudante, e aí o estudante faz um curso durante um tempo, 6 meses, 1 ano, 4 anos, e aí ele volta ou não para atuar na profissão que ele escolheu. E aí nós temos algumas desses conflitos que as pessoas passam quando elas saem dos seus países. Então nós temos, elas se mudam por conflitos ou ameaças. Então, está em guerra, é ameaçado de morrer, a pessoa prefere arriscar a sua vida e mudar de país ou de cidade. Então nós temos na foto aí muitas pessoas esperando alguma coisa. Então, essas pessoas são bem recebidas nos locais onde passam a viver. Porém, nem sempre isso ocorre. Há casos em que o espaço de muitas cidades passa a ser disputado pelos antigos moradores ou recém-chegados. Vamos conhecer um pouco disso? E aí nós temos uma foto com várias pessoas, inclusive tem mães com bebês no colo, e esperando a autorização para entrar no país. Por que você acha que essas pessoas estão nesse lugar? Elas não estão no país de origem delas. Elas estão tentando entrar em outro país. Então, está pedindo refúgio. Como você acha que podemos ajudar a garantir o bem-estar das pessoas que buscam o refúgio no Brasil? Então, nós temos no Brasil um lugar específico para receber esses refugiados. Só que esses refugiados precisam seguir algumas etapas. Uma delas é a comunicação, a outra é a apresentação de documentos. E aí muitos deles perdem o documento durante a viagem, tentando chegar ao Brasil. As divisões nas cidades. Então nós temos aí a estudar as cidades brasileiras que se formaram. Podemos perceber que a maneira como vivemos hoje em dia tem diversas influências dos acontecimentos do passado. Então, o que a gente precisa saber em história? Que a gente lê o passado, melhora o presente para o nosso futuro ser ainda melhor. Então, a gente não vai cometer os mesmos erros do passado. Então, a gente está no presente e a gente precisa melhorar para que a gente tenha um futuro melhor. E aí, nós vimos que a cidade de Salvador, por exemplo, é organizada até hoje em uma parte alta e outra parte baixa. A foto que está na apostila tem a foto de Salvador, parte alta e parte baixa. E aí aparece o nome de um elevador. Olha que legal! Dentro da cidade de Salvador tem um elevador. Na época da fundação da cidade, como você já ouviu falar, por questões de segurança, os principais prédios públicos, como igrejas, a sede do governo, que você lembra, que foi a primeira capital do nosso Brasil, e fortalezas foram construídas em lugares altos.
Então, os prédios que tinham maior segurança ficavam na parte mais alta. E aí, assim, caso ocorresse uma invasão, os portugueses conseguiam se proteger mais facilmente. As atividades relacionadas ao porto se localizava próximo ao mar, então ficava na parte mais baixa, porque o porto, pelo mar, é que chegava as coisas que a cidade precisava. Então ele ficava na parte baixa da cidade. Foi assim que surgiu a divisão de Salvador em Cidade Alta e Cidade Baixa. Atualmente, para transitar entre essas partes, existem algumas ladeiras, são subidas, não tem escada, são só ladeiras, as pessoas sobem as ladeiras. E até mesmo um elevador, olha que legal aí, que se chama o elevador Lacerda. Então, você está na parte baixa, quer conhecer a parte alta, você pode usar o elevador Lacerda, tá? Ou subir as ladeiras. Fica ao seu critério um ponto turístico para você visitar. A cidade de Salvador foi se desenvolvendo a partir do litoral. Litoral é parte do mar. E crescendo lentamente em direção ao seu interior. Então, ela foi crescendo para dentro do seu terreno. Por isso, de modo geral, as construções mais antigas estão mais próximas aos portos ou aos portos. Isso também ocorreu em muitas outras cidades brasileiras. Então, tem uma foto antiga, tem o elevador Lacerda na foto antiga. Então, é sinal que ele foi construído há muito tempo. E aí, primeira tarefa do meu terceiro ano hoje é responder a página 36. Então, vamos continuar. Existem diferentes formas de ocupar uma cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram feitos muitos aterros. Aterros é quando você vai empurrando a terra. E aí, vamos dizer que o mar tem uma linha. Eles querem construir aonde tem o mar. Então, vai se empurrando terra e o mar vai chegando para trás. O que acontece quando, por exemplo, dá um vento forte? É o que acontece no Rio de Janeiro. O mar bate de repente nas paredes e aí joga a água do mar nas calçadas ou nas ruas. Aqui a gente tem, sabe aonde? Na ponta ali da costeirinha. Quando a maré está muito alta, ou então quando você caminha daqui para o Colégio Naval, quando as marés estão muito altas, que batem naquelas paredezinhas, né, que ficam baixas, a água chega a ser jogada ali na rua. Então é aonde vai a linha do mar. E aí, para isso, o governo começou a demolir morros. Então, eles demoliam os morros e empurravam as terras para ficar terreno plano para a construção. No início do século XX, cada X vale 10. O século ele é escrito em números romanos. A terra retirada dos morros foi utilizada para aterrar parte das praias da cidade e ampliar as ruas e os espaços para a construção de casas e prédios. E aí foi assim que a cidade começou a crescer. Na primeira foto está aparecendo um pedaço de um morro demolido. É onde vocês estão vendo, inclusive, essa fumaça aí saindo. Na segunda foto, vocês já veem o morro demolido e a construção já usando trabalhadores para dar início à construção de prédios ou casas ou estradas, né? O que eles viam naquela época que fosse necessário. E aí nós temos ainda no século XX
a prefeitura carioca queria organizar o centro da cidade. Então não podia ficar assim uma coisa bagunçada. Tinha que ter uma cidade estruturada para receber a quantidade de pessoas que estavam chegando ali. E aí foram construídas ruas muito estreitas e casas populares. Então, casas menores. Então, em um prédio tinha várias casinhas, né, menores para comportar um número de pessoas que estavam crescendo na cidade. Chamadas de cortiços. Então, era um amontoado de casinhas, um ao lado do outro. Hoje, essas casas que são construídas uma ao lado da outra, sem autorização da prefeitura, nós chamamos de favelas. As construções não valorizavam ou não combinavam com os padrões de beleza e luxo que a elite é quem tem dinheiro, carioca desejava para o Rio de Janeiro. Então, esses cortiços foram construídos e tiraram a beleza do Rio de Janeiro. Por isso, foram construídas largas avenidas, e aí eles começaram a mexer na estrutura da cidade. Monumentos e prédios luxuosos, onde hoje a gente vai no Rio de Janeiro, inclusive, tem cada prédio maravilhoso, todo espelhado, todo trabalhado no luxo, que era diferente do extremo que a gente vê ao lado da população mais pobre, onde foram construídas as favelas. As favelas têm casas bonitas? Tem. Inclusive, algumas favelas são pontos turísticos que tem restaurantes, que tem artistas até que sobem, tem o turismo, que são levados por pessoas que conhecem, que podem andar dentro da favela, mas nós temos também dentro da favela lugares com péssimas condições de vida, onde não foi melhorado ainda as condições dessas pessoas de ter saneamento básico, esgoto encanado, água encanada. Então essas pessoas passam dificuldades. E aí, com essas obras da prefeitura, as pessoas pobres que moravam na região central foram desabrigadas e obrigadas a viver longe do centro. Então, no centro só ficou o povo rico e dos locais onde trabalhavam. Isso levou muitas delas a buscarem novos locais de moradias, sobretudo em regiões que não eram muito desejadas pelos ricos, como as encostas dos morros. Então, olha aí onde começam as nossas favelas. Casas construídas nas encostas dos morros sem autorização da prefeitura. Foi assim que começaram a surgir algumas favelas no Rio de Janeiro. Ainda hoje, muitas pessoas moram em favelas. Nesses locais, diversos serviços básicos não existem. Olha o que a tia Jana explicou. Ou funcionam de maneira precária, como rede de água encanada e esgoto, fornecimento de energia elétrica. Às vezes não tem posto de saúde, não tem uma escola. Então as pessoas ainda vivem em situações precárias. Além disso, raramente há escolas ou postos de saúde para a população local. Por isso, podemos dizer que em muitas cidades, infelizmente, há também divisões entre pobres e ricos. Infelizmente, existe, tá? Já que essas pessoas não moram nos mesmos espaços ou compartilham dos mesmos recursos. Nós já estudamos um pouco isso no módulo 11, você lembra? Inclusive, se você abrir na internet uma foto do Rio de Janeiro, você vai perceber que tem um lado do Rio de Janeiro que é cercado de prédios muito ricos, condomínios luxuosos.
E aí você vai ver a diferença do outro lado da construção das favelas, lado rico e lado pobre. Então você vai responder a página 38. Qual é a atividade do dia? A atividade do dia de vocês é responder a página 36, a página 38, ok? E aí, eu vou mandar já para vocês, de presente, a página 52 e a página 53, que será uma atividade avaliativa. Por que ela é avaliativa? Porque ela vai completar a nossa pontuação em história. Página 52 e 53 é o para conectar que a tia Jana sempre manda no final do capítulo, tá bom? Então, foca na atividade, já vou marcar a data, vou enviar a data de entrega e aí vocês completam a atividade. Ok, terceiro ano? Então, um beijo grande e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!